Algum tempo atrás eu fiz um desafio de 20 estilos diferentes, que consistia em eu pegar o meu personagem /OC e desenhar ele em 20 estilos diferentes, de várias mídias. E o desafio foi legal, foi divertido, foi trabalhoso, foi torturoso, foi um chute no saco, foi só assim, ó, bang! Mas foi divertido. E vocês gostaram, foi divertido, vocês gostaram do redesign? Só que eu saí do desafio um pouco insatisfeito. Sei lá, eu senti que eu podia fazer muito mais. Esse pensamento ficou preso assim na minha cabeça e até que isso se tornou neste vídeo. Eu quero fazer um desafio que é muito mais difícil, muito mais torturoso, muito mais desafiador e que usa toda a minha capacidade mental. Só que é a coisa, qual seria o desafio que seria legal de fazer? Eu não gostaria de fazer o mesmo desafio de antes, seria repetitivo e seria nada legal. Mas qual seria o tema que poderia ser mais desafiador, mais criativo, mais cansativo, mais chute no saco e legal o bastante pra ser um vídeo no YouTube? Eu não faço a mínima ideia. Talvez essa ideia seja meio boba mesmo. Eu não consigo pensar em uma ideia. Eu acho que eu devia desistir mesmo. Eu vou desligar aqui, dane-se. Espera aí, meu amigo. Calma lá que eu tenho a ideia pra você. Ué, quem é você? Eu sou a voz da sua consciência interior. A voz que representa a sua aura espiritual, que determina a sua personalidade como ser humano. Ah, legal. Mas por que você tem voz de nerd? Não importa. Você se lembra de todos os pokémons de canto, certo? Ah, claro que sim. Eu sou um fã de Pokémon. Você se lembra daquele rap lá do Pokémon que você usava pra lembrar de todos os nomes dos Pokémon? Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Rattata, Fearow, PJ. Mas tá de boa. E se você fizesse um redesign de todos os pokémons de canto, mas ao invés de usar uma imagem, uma representação visual, você usa as descrições da Pokédex? Isso parece aberto demais. O quê? Isso mesmo, eu vou fazer o redesign dos 151 pokémons primários. Mas ao invés de ser um bichinho e usar uma imagem do Google para me basear nos redesigns, eu vou ser adulto e vou usar as descrições da Pokédex. Isso vai usar muito da minha criatividade e estamina para absorver cada informação que conseguir fazer e criar vários resultados inesperados e muito legais. E ver se eu tenho a capacidade de fazer todos eles, porque é bastante. E praticamente reinventar Pokémon. Caralho, eu sou Arceus. O desafio é fazer o máximo de Pokémon possível por dia e depois documentar aqui como é que foi fazer os redesigns e os motivos pra você não fazer esse desafio. Você vai entender no futuro. Aliás, spoiler. Meio mas praticamente esse é o vídeo. E hoje foi o primeiro dia e eu tô lendo aqui, o Diágua fez 10 Pokémons do primeiro dia? Ah, isso já é um bom começo até. E aqui com a contagem só faltam agora 141 Pokémon. Fazendo esse desafio aqui, eu percebi uma coisa. Nem toda Pokédex é muito descritiva sobre o Pokémon em si. Isso é um problema. Ela fala mais sobre os hábitos do Pokémon do que realmente a aparência dele. O que faz sentido, sinceramente. Devia ter pensado nisso. Um exemplo, olha aqui a Pokédex do Jigglypuff. Nenhuma parte da Pokédex diz que ele tem orelhas ou se ele é rosa. Ei, aqui eu sou o Diágua do futuro. Eu sou de 1000 anos no futuro, na verdade. E só descobri agora que a Pokédex sim indica a cor do Pokémon. Bem aqui no lado. Só que a coisa dessa parte nem é tão assertiva assim. Pois, por exemplo, essa Pokédex diz que o Geodude é marrom. E ele tá muito longe de ser marrom. Então não venha falar que é um erro tanto assim. Vejo vocês no futuro. Mas não é tão problema assim, porque desse jeito eu uso a minha criatividade para criar o Pokémon. Nem todos os Pokémon são animais reais, eu praticamente uso tudo que eu tiver na minha mente. E o que o Pokémon mais se assemelha, pra assim criar o redesign. E pra deixar claro, eu fiz o Jigglypuff de rosa, só pra ajudar o time. Não vinha reclamar que eu não fiz isso, eu fiz certo. E também que o desafio tá sendo bem legal, pra falar a verdade. Como eu já disse, eu sou um chupa-pau de Pokémon, fã de Pokémon. Eu descobrindo as curiosidades que eu não sabia de cada Pokémon. Sem falar dos designs que estão sendo legais realmente. Olha esse Hitmonlee, olha esse Gastly, olha esse Arcanine, cara. Isso tá sendo muito legal. E até agora eu não me arrependo de fazer o desafio. Essa frase pode envelhecer muito rápido, mas eu não me arrependo de falar dela. E com isso, esse foi o segundo dia e eu só fiz 6 Pokémon. É sério, eu tentei fazer mais Pokémons do que ontem. Mas a coisa é que eu sou um bicho preguiça e eu não estou me importando nada com nada. E segundo a contagem, agora só faltam 184 Pokémon. Ah, qual é? Eu perdi um pouco da minha sanidade. Hoje eu fiz os Pokémons iniciais hoje.
Sim, eu não tô indo na ordem. Eu tô indo na ordem, foda-se a ordem, eu faço o que eu quiser. Dane-se. E isso no total foram 15 pokémons, e isso leva a gente a 119. Caramba, isso até foi um recorde pra mim. Não que vocês importem, né? Mas praticamente uma coisa que uma dificuldade assim que você tem nesse desafio é praticamente você ter saco. Ter a mente boa assim pra criar cada redesign assim. Porque nem é todo um tempo assim que você tá com a mente boa pra criar um redesign assim. Além do mais, no dia que eu tava anotando isso aqui, tava um calor do caralho. O sol não tava nem um pouco carinhoso. Ele zomba da gente, escuta! Para de rir, seu leão desgraçado! Mas não precisa se preocupar, porque a coisa é ter saco pra fazer isso, né? Então, felizmente eu tenho 2 sacos. Um mental e outro aqui embaixo. Então eu acho que isso é uma vantagem pra esse requisito, não é mesmo? Isso seria trapacear de algum jeito? Eu sabia que isso iria acontecer algum dia. Bom, eu tô castrado e agora tô de boa. E a única coisa que eu tenho a mostrar é esse Pikachu aqui. Ele é bem pica. E esse Bulbasaur aqui que eu fiz, que ele tá muito engraçado. Por que eu fiz ele desse jeito? Eu já tô me sentindo um pouco cansado de fazer desenhos. Então, dica número 1, a estratégia dos 2 sacos não funciona. Cansaço é um fator que aparece em qualquer desafio. O que eu devo fazer é burlar esse cansaço, tentar encontrar algum jeito de acabar com esse cansaço, continuar persistente na coisa, não desistir de fazer os desenhos. O exemplo de fator que tá me ajudando muito a não desistir é o fato de que eu fiz 19 pokémons, eu fiz o pokémons insetos e o Crab por algum motivo. Então isso quer dizer que só faltam 100 pokémons pra fazer. Ainda é muito, mas mesmo assim estamos saindo da casa dos 100. O que isso me faz pensar que eu posso terminar isso aqui em menos de 2 semanas. Isso é bom. Ainda é muito, mas eu tô bom. E pelo menos eu tenho agora a ideia de quando isso vai acabar e quando eu vou ser livre de novo. E eu vou ser abraçado pelo ar gostoso da liberdade. Eu vou ser livre de novo. Eu já consigo sentir o gosto da liberdade. Tem gosto de dedos. Eu estou começando a entrar nos estágios de pensar que isso foi um erro. Eu sou realmente um fã de Pokémon? Praticamente o que tá me ferrando é repetição. Eu tenho que ler tantos textos de cada Pokémon. Ou isso tá me deixando doido. Porque não é só, ler. Não é ler. Você tem que prestar atenção, ler cada palavra, identificar cada detalhe assim que eles dão informação, para assim você construir um redesign com essas informações. Isso acaba meio que sendo cansativo só de fazer um. Agora imagina fazer um monte. Eu me dedico, me esforço pra criar um design bem legal pra cada Pokémon. Mas faz sentido. Eu tô num estágio de loucura já. Eu tô praticamente no horário de rush do McDonald's. Eu tenho que fazer cada Big Mac de cada pessoa e colocar molho, dane-se. Pronto, seu Big Mac tá pronto. Já sabe, eu tô nesse nível já. E também tem às vezes que eu não gosto do design que eu fiz, sabe? Às vezes eu falo, tá meio feio. Aí depois eu me esforço ainda mais e eu refaço o redesign, dando ainda mais trabalho que não era necessário. Não era necessário, mas mesmo assim eu fiz. Por que eu nasci tão dedicado? E uma coisa que eu não preciso me dedicar. Sinceramente, o Diago do passado, eu me arrependo sim. Mas era isso, eu tinha que algum jeito burlar essa loucura que eu tô passando e ir, usar meus truques, usar o que eu tenho. E também colocar assim na minha cabeça que só faltam agora 79 Pokémon. Só faltam isso. Aí depois... Pera. Eu fiz os Pokémons da equipe Rocket sem o Miau? Eu às vezes esqueci alguns Pokémon. Isso foi um erro! Olha aqui. Olha aqui. Escuta, eu sei que eu iria passar por essa frustração, mas falando desse jeito não dá meio a ideia de o quão frustrante isso realmente é. Praticamente falar que vai fazer 151 Pokémons parece ser fácil, parece um número razoável, mas na realidade não é tão assim. Não é tão simples quando falar, eu vou fazer um Hypno, eu vou fazer um Pidgeotto, eu vou fazer um Aerodactylo. Eu vou fazer um Chikorita. Sai daqui, Chikorita. Você não tá em canto. O meu cérebro, que era de pudim, virou uma sopa. Eu nem gosto de sopa. Isso dá um desânimo e uma loucura que você nem tem a menor ideia. Ouvir a palavra vamos pro próximo redesign gera uma loucura assim que eu consigo ver. Eu nunca vi tanto Pikachu assim na parede. Isso é normal? Eu acho que não. E hoje eu fiz os Pokémons voadores. Foram 13 no total.
E também esqueci de dizer que em cada dia eu dividia os pokémons em grupos. Podia ser em elemento, tema, aparência, hábito, poderia ser qualquer coisa. Isso me dava meio que um mínimo pra eu fazer por dia e também a ideia de o quanto eu iria fazer em cada dia. Isso meio que me ajudava a concluir um desafio. Porque tinha dias que eu não conseguia fazer o que eu queria fazer, porque é difícil. Mas eu fazia o meu tempo, não é mesmo? Eu também não tinha muita coisa pra atrapalhar nesse desafio. A única coisa que iria me impedir de fazer esse desafio é eu desistir. Mas eu não sou de desistir. Isso é coisa de maricas. Isso é coisa de cachorro, dos Pokémon cachorro lá de fazer. Sempre estão fugindo de nós. Volta aqui, seu lendário desgraçado. Mas praticamente o bom disso tudo é que estamos na reta final. Faltam 30 Pokémon pra fazer e já chegaremos aos últimos Pokémon pra fazer. E a liberdade está nas minhas mãos. E finalmente vou me libertar desse Psyduck que tá me dando dor de cabeça aqui. Psyduck aqui do meu lado. O nome dele é Larry. Ai, 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 ai! E finalmente eu cheguei aos últimos Pokémon de canto pra eu redesenhar. Eu sei lá porque eu gritei, eu só queria gritar mesmo. Foi uma baita de uma jornada, mas finalmente vamos pôr um ponto final assim nessa porra de jornada. E como não acabar esse desafio com os últimos Pokémons da Pokédex também? Os Pokémon lendários. Como não seriam eles, né? E assim eu fui na Pokédex, eu li cada descrição do Articuno, Zapdos, Moltres, Mew e Mewtwo. Eu absorvi cada informação, eu desenhei as aves lendárias, eu desenhei o Mew e o Mewtwo. E eu refiz o Mew e o Mewtwo porque eu não gostei do primeiro design. E assim eu terminei com esse desafio. Todos os 151 Pokémons de canto redesenhados com sucesso. Yes! Puta que pariu, esse desafio é difícil. Se você estiver realmente duvidando do que eu fiz, primeiro vai tomar no cu e toma aqui, ó, uma imagem de todos os redesigns que eu fiz, de todos os Pokémons que eu fiz, os 151 Pokémon de canto, você entendeu o que eu falei? E acho que com isso não tenho mais nada a dizer e nada pra complementar. E se você gostou do esforço que eu fiz, deixa o like, se inscreva e essas coisas de YouTube assim, sabe? Tchau, nunca mais vou fazer esse desafio. Ai, Caminho, eu tava com tanta saudade. Quem diria que fazer redesigns de todos os Pokémon de canto e não dormir nem um pouquinho faria algo com a minha cabeça, não é mesmo? Mas felizmente eu posso voltar pra minha cama e com certeza não vai ter nenhuma surpresa no final do vídeo de colocar como extra desse desafio grande, não é mesmo? Não acabou. Hein? Ainda falta uma coisa. Não falta não. Você se lembra das pixel arts do Pokémon Fire Red da terceira geração? Não, eu não lembro não. Essas são partes icônicas no jogo. Não, peraí, cara, não computador do jogo, nas não vou fazer isso não. E até mesmo é usado em jogos recentes do Pokémon. E é por isso, não. a última parte desse desafio, você vai... Peraí. O que te faz pensar que eu vou fazer realmente isso? Eu nem sei como é que eu vou colocar isso no vídeo. Ah, faz uma edit. Ok, bora acabar com isso. Eu com certeza não vou mais fazer um desafio desses na minha vida. Mas não acabou ainda. Tecnicamente, os Pokémon de Johto ainda fazem parte do Pokémon de canto, porque eles foram Pokémons que foram descartados do primeiro jogo. Então eu acho que você devia... Não! Antes de acabar com esse vídeo, eu tenho muita coisa a dizer.
Primeiramente, eu agradeço a todos os meus fãs, pessoas que gostaram desse desafio, elogiaram meu redesign. Isso literalmente é o meu maior projeto que eu já fiz na minha vida, e eu tava com fé de que isso iria funcionar mesmo. Eu fiz o meu maior esforço pra deixar esse vídeo bem legal assim, pra vocês gostarem. E se você achou que eu não tava falando muito sobre cada redesign dos Pokémon, eu tenho uma série do redesign dos Pokémons de canto em versão TikTok, onde lá eu falo um pouco sobre cada redesign que eu fiz durante esse tempo. Você pode ver tanto no YouTube Shorts quanto no TikTok. E sinceramente, esse desafio foi o mais desafiador que eu já fiz na minha vida. Tá a nível de este prêmio Nobel pra redesigner de todos os Pokémon de canto só usando a Pokédex vai para De Água. Ai, obrigado. Eu tô tão lisonjeado, eu não tenho nem sei o que dizer. Tá neste nível, sabe? Mas sinceramente, o único prêmio que eu quero é o seu like e sua inscrição e seu compartilhamento pra todas as pessoas que você conhece. Manda pra todo mundo, que isso já vai ser o bastante pra mim. E se você for uma pessoa que estiver fazendo react, reagindo a este vídeo, eu só tenho uma coisa a dizer pra você. Aí. E se você estiver pensando em fazer esse desafio, deixar claro, a parte mais difícil desse desafio não foi sinceramente a parte de desenhar, mas sim, tipo, o todo em si. E porque não só era desenhar, eu tinha que documentar, eu tinha que fazer TikTok e também fazer esse vídeo gigantesco. Então, sinceramente, se você quiser fazer esse desafio, vai na parte do desenho, dane-se. Esse vídeo pode ser um exagero de como foi realmente, mas não desista, é bem legal de fazer esse desafio. E também pra todo mundo que tá pedindo pra mim fazer um... Ah, eu quero pegar o seu redesign pra fazer um mod pack no Pokémon. Deixando claro aqui, esses redesigns não são mais do que só um vídeo bobo mesmo. Mas se você quiser pegar eles pra fazer alguma coisa, eu não ligo. Mas não esqueça de deixar os créditos, porque aqui ninguém é ladrão. E deixar anotado aqui, obrigado pelo Pedrock Miranda, que tatuou o meu Groudon, e o Cassius, que é um tatuador profissional. Olha o trabalho que esse cara faz. E ele tá tatuando os meus Pokémon nas pessoas. Eu olhei isso e fiquei tipo... Eu gostei muito das homenagens que vocês fizeram. Eu fico muito lisonjeado. E obrigado de verdade pela homenagem. E se você for um fã meu, também quer fazer uma homenagem legal como essa, não necessariamente uma tatu, mas uma fanart, uma pintura, uma pichação, um boneco de biscuit, não importa. Se você quiser fazer uma homenagem pra mim, manda nas suas redes sociais me marcando. Tá aqui as minhas redes sociais aqui em cima. Eu vou gostar muito de ver suas homenagens. Então com isso eu acho que não tem mais nada a dizer. O desafio em si durou 3 semanas, porque eu tava pulando finais de semanas. E na época que eu tava mandando os TikToks, eu já tava com todos os redesigns prontos e eu não estava fazendo em tempo real. Eu enganei vocês. Chupa, eu não ligo. Tchau pra vocês, comem pão de queijo e esperem 1 milhão de anos pra sair um novo vídeo de água. Haha, tchau!